Cansada de ouvir cantadas dos pedreiros toda vez que passava perto de uma obra, uma dentista decidiu fazer o que a maioria ainda não faz: prestar queixa. Qual foi o resultado disso? A empresa responsável pela construção foi condenada a pagar uma indenização. Você vai ver agora na nossa reportagem do dia a decisão dela. Presta atenção nessa reportagem que é bem interessante. Veja comigo. Este é o cenário de uma história que seguia o clássico roteiro do assédio. Um corredor de ônibus construído na época das Olimpíadas. Aconteceu mais precisamente nesta esquina, onde havia um canteiro de obras em julho de 2015. A dentista Jéssica Mendes passou pela construção e ouviu de um operário aquilo que 10 entre 10 mulheres costumam escutar. Uma coisa é você cantar, falar, elogiar. Outra coisa é você assediar e falar do jeito que ele falou, bem grosseiro. Thaís se refere a ele, o operário acusado de ter assediado Jéssica. Para o azar da empresa responsável pela obra, a dentista, na época com 27 anos, foi à polícia e à justiça. Durante 3 dias naquela semana, o rapaz mexeu comigo. Eu ouvi esses elogios, né? Gostosa, delícia, coisas de cunho sexual, né? Elogio. Não é um elogio, a gente tem que entender isso. Não é um elogio. A opinião do homem sobre o meu corpo não me interessa. Eu não quero saber o que um homem estranho pensa a meu respeito. Eu tô saturada. Eu tô cansada. Depois de dias e dias fazendo esse mesmo caminho e ouvindo as mesmas palavras, a Jéssica se cansou. Ao passar por este trecho da calçada, onde havia um tapume da obra, o operário novamente a agrediu verbalmente. E a Jéssica reagiu naquela hora. O que você falou para ele? Eu me virei para trás e agressivamente falei um cala a boca. No mesmo momento, ele já começou a me xingar e me ameaçar e falar coisas piores. Jéssica foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência por injúria. Informou ter sido assediada e constrangida pelo operário. Disse ainda que foi xingada e citou 2 palavras que ouviu do agressor. A dentista ainda apresentou à polícia imagens do suspeito para uma possível identificação. Esta é uma imagem congelada do vídeo que Jéssica gravou com o telefone celular. O vídeo foi feito ali na frente, na faixa de pedestres. Foi no momento que eu fui atravessar a rua. Apesar das imagens, a polícia não identificou o operário. Na medida que não encontramos o agressor, ele não foi identificado e a empresa em nenhum momento se predispôs a nos ajudar, nós tivemos que ingressar contra a empresa e restou caracterizada a responsabilidade civil patronal, reparação civil. 6 meses depois, saiu a sentença. Jéssica processou a empresa de engenharia que tocava a obra. A empreiteira alegou que o funcionário, autor das agressões verbais, pertencia ao quadro de uma firma subcontratada. Ele era terceirizado, sim, pode ser, mas a empresa tem responsabilidade. O juiz entendeu que a empresa de engenharia era mesmo responsável pelo ocorrido e que houve constrangimentos, angústia, insegurança, vexame, humilhação, configurando danos morais. Essa história, porém, ainda estava longe do fim. A empresa recorreu da condenação. Eu me senti fraca, eu pensei em desistir, mas era tão injusto. Eu não podia desistir, sabe? Porque isso não pode continuar acontecendo. Acontece comigo a vida inteira, acontece com as minhas amigas, com minha chefe, minha mãe, minhas primas, com todo mundo. Mais tarde, o Tribunal de Justiça do Rio manteve a sentença do juiz. A empresa que fez o corredor de ônibus foi condenada a pagar indenização, no valor de R$ 8.000. Nós procuramos a EIT Engenharia, mas a direção
não retornou os nossos contatos. Este professor de Direito reconhece que a vitória de Jéssica contra a empresa é um avanço, mas faz uma observação. Ao mesmo tempo que nós celebramos a vitória dela na justiça, ao mesmo tempo nós nos sentimos, digamos assim, tristes, desapontados, porque esta empresa não foi condenada a adotar, por exemplo, práticas éticas. Ela foi condenada a pagar um cafezinho para uma empresa do porte da empresa. Esses R$8.000 significam um pequeno café, um cafezinho. Para Jéssica, buscar justiça valeu a pena, mesmo que o resultado ainda não seja o ideal. Essa indenização é mesmo ridícula, mas como eu deixo muito claro desde o início, a gente não fez isso pelo dinheiro. A gente não quer se dar bem, a gente não está se dando bem em momento algum. Eu espero que esse processo signifique muito mais que R$8.000, sabe? Eu espero que ele mude, que ele traga uma transformação mesmo na vida das mulheres e na rotina das empresas com seus funcionários. É isso.